O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E queremos acolher de modo especial os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré e também pelo Facebook da Basílica. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos na casa da Mãe de Deus. Caríssimos irmãos, hoje nós comemoramos São Tomé Apóstolo. Tomé é uma variante de Tomás. Então, São Tomé ou São Tomás, apóstolo, este discípulo que o Senhor convida a crer, a ter fé. Ele, como os demais, passou pelo choque da crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição é um fato realmente impactante. Se nós, passados 2000 anos, ainda sofremos o impacto da notícia da ressurreição, quanto mais aqueles que estiveram ali no momento, presentes a todos aqueles acontecimentos. E Tomé ainda em choque por tudo que havia passado, recebe esse testemunho dos seus irmãos apóstolos, que o Senhor ressuscitou e esteve com eles. Tomé vai lhes dizer: eu só acredito se eu ver e se eu colocar as minhas mãos em suas feridas. E quando o Senhor vem, primeiro dia da semana, o domingo, dies Domini, ele está entre os irmãos. E o Senhor ressuscitado lhe diz: vê, Tomé, vem, coloque a mão, o dedo nas minhas mãos chagadas, no meu lado. E Tomé vai de joelhos professar: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e
meu Deus. Ele reconhece no Cristo de Deus o seu Senhor. Ele adere ao Cristo ressuscitado, que é aquele que foi crucificado. Não é outro Cristo, porque não pegou outro corpo. É o mesmo corpo que foi para a cruz, é o corpo do ressuscitado. Por isso que Jesus traz as suas chagas como sinal da vitória. Ele que guerreou, que peleou, que lutou com a morte, traz no seu corpo as cicatrizes. Cicatrizes que provam a sua vitória, o preço que ele pagou pela nossa salvação. E a fé da igreja é alicerçada no testemunho dos apóstolos, fundamentada no testemunho dos apóstolos. E é nesse testemunho que nós cremos. Isso é a tradição apostólica. A tradição apostólica é aquilo que os apóstolos nos transmitiram. E o que eles nos transmitiram? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que dar ouvidos a vozes estranhas? Infelizmente, isso na igreja de seitas não é de hoje. No tempo dos apóstolos, eles já tiveram que combatê-las. Nós vamos ver nas cartas de Paulo, nas cartas de São Pedro, na carta de São Judas Tadeu, nas cartas de São João Evangelista, no Apocalipse de São João Evangelista, eles repreenderem discípulos, a alguns de nós que se deixam levar por ideias estranhas ao ensinamento dos apóstolos. Nós acabamos de comemorar a cátedra de São Pedro, ou melhor, o martírio de São Pedro e de São Paulo, que confirmaram com o derramamento de seu sangue a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E a missão dada a Pedro é confirmar a fé dos seus irmãos, a fé dos apóstolos. Por isso, meus irmãos, que na igreja, quando nós temos uma dúvida sobre qualquer ponto da doutrina, nós recorremos a Pedro. Se alguém nos disser, olha, Jesus não é filho de Deus, aí e agora, como é que vamos saber se é ou não é? Vamos a Pedro. Pedro, Jesus é o filho de Deus? Pedro nos responderá, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, e se alguém nos disser que Jesus não era Deus, e agora o que vamos fazer? Aqui vai nos esclarecer. Agora eu fiquei em dúvida. Vamos a Pedro, vamos aos apóstolos, vamos a Pedro, vamos a João. João vai nos dizer que é o Verbo encarnado de Deus, que Jesus é o Verbo encarnado de Deus, que Ele é Deus, estava com Deus, era Deus. Se alguém nos disser que Maria não deve ser venerada como mãe de Deus, nós vamos aos apóstolos. O que Lucas nos diz? Lucas nos diz, ave cheia de graça, o Senhor é convosco. E mais, pela boca de Isabel, de onde me vem a honra de receber a mãe do meu Senhor? Então nós temos que botar isso na nossa cabeça. Se uma pessoa chega pregando uma doutrina contrária ao ensinamento da igreja, nós não devemos dar ouvido a ela. Puro e simples. Padre, mas eu não prestei atenção no catecismo, eu não leio a escritura, eu não vou quase à igreja. Como é que eu vou responder essa pessoa que vem com a Bíblia na mão me questionar? Ora, silêncio. O silêncio já diz tudo.
Agora, se você souber e se você for um discípulo aplicado, procure conversar com ela, procure demonstrar para ela que ela está errada, que ela está interpretando errada as Escrituras. Que a interpretação é aquela que correta, é a que foi confiada à igreja pelo próprio Jesus Cristo. Por isso que Jesus colocou os apóstolos. Paulo nos disse isso na primeira leitura: fundamentados na fé dos apóstolos. Porque Jesus os preparou para isto, para levar, anunciar o Evangelho e confirmar a fé dos discípulos. Então, meus irmãos, não tenhamos dúvidas, não deixemos que dúvidas entrem no nosso meio. Não deixemos que os falsos doutores venham trazer confusão no meio do povo de Deus. São lobos travestidos de cordeiros. Estai atentos, não vos deixeis engabelar, não vos deixeis iludir, não vos deixeis levar pelos seus próprios caprichos. Porque eu quero uma igreja que faça o que eu quero. Sinto muito, querido, a igreja faz o que Jesus quer, porque foi aquilo que nos foi transmitido pelos apóstolos. E quem ensina diferente, para estes Jesus diz: quem comigo não junta, espalha. Quem comigo não junta, espalha. E nós cristãos temos que viver o Evangelho. Eu sinto muito se há pessoas que querem uma religião light, soft, que não comprometa, um Jesus que só dê e não peça nada em troca. Primeiro, que Jesus não engana ninguém. Segundo, que Ele nos dá a liberdade de segui-lo ou não. Mas uma vez, se nós dissemos que Ele é Senhor, então nós temos que viver debaixo do seu senhorio, debaixo dos seus mandamentos, debaixo das suas leis. Como a gente diz lá no Ceará: quem come do meu pirão, experimenta do meu cinturão. Então, para seguir Jesus, você tem que, se você escolheu seguir Jesus, você tem que seguir os mandamentos de Jesus. E isso é na vida, no dia a dia. Ai, padre, mas eu vim à igreja para me sentir bem. Você só vai se sentir bem na medida em que você viveu o Evangelho. Se algum ponto do Evangelho te incomoda, se algum ponto do ensinamento da doutrina da igreja te incomoda, é porque tu não estás vivendo segundo os mandamentos de Deus. O que tu queres, na verdade, é acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Estar bem com ele, estar bem com Deus e estar bem com o demônio. E não pode ser assim, porque o próprio Jesus nos diz: não terás dois senhores, porque ou amarás a um ou odiarás o outro. Não é possível, ou uma coisa ou outra. E para os tíbios, Jesus recorda: os tíbios, os mornos na fé, os que levam a fé com a barriga, os indiferentes, os que gostam de vir à missa, ou a batizado, ou casamento para tirar foto, para sair na coluna social. Os mornos, o morno eu vomito. Então, nós precisamos aceitar, declarar e viver segundo o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos de fato seus discípulos e fazermos a luz do seu Evangelho brilhar no mundo. Nestes dias também, nós padres barnabitas, estamos comemorando o nosso fundador, Santo Antônio Maria Zaccaria, que na sua época foi um renovador da vida cristã, um renovador do fervor cristão. Porque na sua época, como hoje, nós
temos cristãos tíbios, mornos, softs, cristãos de mimimi. Ai, a igreja devia deixar isso. Ai, a igreja devia deixar aquilo. Ai, padre, não fale isso. Ai, padre, não fale aquilo que não é politicamente correto. Nós não podemos ser politicamente corretos, porque politicamente correto é a forma moderna de ser hipócrita. Hipócrita é a forma moderna de ser fariseu. Quando vocês verem alguém dizendo assim, temos que ser politicamente corretos, fique certo, você está diante de um fariseu. E o fariseu não segue Jesus, lembre disso. Então Antônio Maria Zaccaria foi um cristão que reconheceu o senhorio de Jesus e promoveu o evangelho, a vida cristã. Então hoje nós somos chamados também, como Santo Antônio Maria Zaccaria, a propagar o evangelho, o modo de viver, porque o cristianismo é um modo de viver, um modo de viver, um modo de estar no mundo, entre todas as nações. Ele, que recebendo o testemunho dos apóstolos, o passou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.